Fala galera, estou aqui na Praça das Nações Unidas em São Francisco, na Califórnia. Estou aqui com o cabelo tudo bagunçado, com cara de hippie, para dizer para vocês que aqui foi fundada a Organização das Nações Unidas no ano de 1945. E é disso que nós vamos falar, sobre a importância que tem a ONU para a humanidade. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial ela finalizou-se. E a finalização da Segunda Guerra Mundial trouxe diversas mudanças geopolíticas para o mundo. Então a primeira coisa é que ao longo da guerra nós tivemos as conferências de Alta e Potsdam. E essas conferências elas tiveram por objetivo discutir como seria o futuro do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Bom, o que vai acontecer então? Nós tivemos uma série de articulações e essas articulações culminaram aqui com essa conferência. Então essa conferência ela reuniu 50 países, na verdade 51, mas porque a gente considera os Estados Unidos que hospedaram, né? E nessa conferência foram discutidos como que era possível construir uma organização para unir os países, no caso os países que derrotaram o eixo nazifascista na Segunda Guerra Mundial. E aí tinha um problema. A União Soviética era um país formado por 15 repúblicas. Como que ela se representaria? E aí o Stalin falou pro Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, que ele queria 15 representações. E o Truman falou, tá bom, se vocês querem 15, a gente quer 50, porque os Estados Unidos têm 50 estados. E aí, nesse sentido, qual foi a solução que eles encontraram? Fizeram um sistema em que 5 países teriam poder de veto. Originalmente seriam 4, Inglaterra e Estados Unidos, do bloco capitalista. A França, na verdade, foi apenas para mudar um pouco a correlação de forças, porque se a gente for ver, o papel que a França teve na Segunda Guerra Mundial foi praticamente nulo. E aí, por que eu estou aqui com o cabelo bagunçado, no meio do pessoal alternativo? Porque existe todo um simbolismo de ter sido escolhido São Francisco. Primeiro, porque o santo São Francisco ele é muito associado a essa ideia da paz, a defesa dos animais, esse tipo de coisa. Mas em termos da política internacional, o que isso significou? Basicamente significou que a partir desse momento nós teríamos então uma organização que de fato mediaria os conflitos internacionais. Ora, muita gente pode falar, mas olha, qual foi o papel da ONU na crise atual da Ucrânia? A resposta é nenhum. Mas aí eu pergunto, o que é melhor, com a ONU ou sem a ONU? Porque se a ONU tivesse realmente uma efetividade, a ONU poderia ter resolvido, evitado ou então diminuído essa situação. Mas não, a ONU não esteve presente, o atual secretário-geral da ONU é um personagem fraco do ponto de vista político, ele não tem grande expressão, mas a ONU já cumpriu muitos importantes papéis na história da humanidade. Nós temos então essa história que nos abre o entendimento sobre o papel que tem uma organização para contrabalancear a imposição de outras pela força. Eu estou um pouco esperto aqui porque, como vocês podem ver aqui, é um lugar meio difícil. Mas eu queria mostrar para vocês uma outra coisa importante aqui. Olha quem está aqui. Simão Bolívar. Então eu estou aqui na estátua do grande libertador da América, Simão Bolívar, homenageado aqui neste monumento. Simão Bolívar foi o líder da independência de vários países da América Latina. E Simão Bolívar ele foi realmente aquele que merece o título de O Libertador da América pela sua importância. Ele propôs a unidade da América Latina. E exatamente aqui, na Praça das Nações Unidas, que está uma homenagem ao grande libertador, que teve um papel muito importante aqui, no processo de consolidação da independência dos países da América Latina. Há que se dizer que os Estados Unidos representam exatamente o oposto do ideal de Bolívar. Bolívar representa aquele ideal em que a América Latina se torna independente. E Monroe, James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos, que criou a doutrina Monroe, ele propõe exatamente o contrário. A América para os americanos, mas para os americanos do norte. Então, é muito simbólico aqui na Califórnia, que já pertenceu ao México,
Então vamos lembrar que a Califórnia era um território mexicano, e hoje por onde a gente vai na Califórnia a gente encontra mexicanos, porque o México realmente continua presente na vida californiana, mas diferente do que era originalmente. Então a ONU realmente ela precisa ser reformada. A ONU ela é um instrumento importantíssimo para o progresso da humanidade. Entretanto, tal qual hoje se encontra as Nações Unidas, elas são insuficientes. Elas trazem o desenho do que foi a Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa de um desenho em que a ONU ela cumpra um papel mais importante e que tenha centralidade na discussão dos grandes temas internacionais. E os conflitos exigem uma mediação de novos atores. O Brasil hoje ele ocupa uma vaga provisória no Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança da ONU ele precisa contar com mais membros permanentes. E o Brasil aspira a essa vaga junto com outros países. E é preciso que a ONU siga contribuindo para uma série de questões, como por exemplo o desarmamento nuclear. Não só isso, mas também nós temos órgãos vinculados à ONU, como a Unesco, que cuida da preservação do patrimônio e que cuida do desenvolvimento cultural e educacional da humanidade. A Unicef, por exemplo, que cuida das crianças, e outras estruturas, como a OMS, como a Organização pela Não Proliferação das Armas Atômicas. Muitas dessas instituições acabam sendo instrumentalizadas pelos interesses do imperialismo dos Estados Unidos. Mas aí quem nós temos? Simão Bolívar, para mostrar que o Brasil não é o Ocidente, o Brasil é a América Latina. Estamos aqui na Califórnia, junto com Simão Bolívar. E aqui estamos na sede da ONU em Nova York. Cruzamos 4.700 quilômetros de São Francisco até Nova York, da costa oeste no Pacífico para a costa leste no Atlântico. E aqui finalmente o prédio monumental da ONU, onde as grandes decisões internacionais são tomadas. Nós temos alguns marcos importantes na história das relações internacionais que precisamos mencionar. Então, o primeiro deles é exatamente o Tratado de Westfália, assinado na cidade de Münster, na Alemanha, em 1648, que ele estabeleceu um princípio muito importante, a ideia de que um Estado ele é soberano dentro do seu território. Isso é muito importante porque na época dos conflitos religiosos ocorria muitas vezes a intervenção de um país que era católico para proteger pessoas católicas num país que era protestante, ou vice-versa. Então a ideia de se estabelecer a soberania de um Estado e uma igualdade jurídica entre esses Estados para eles negociarem entre si, independente do seu tamanho e da sua posição, marcou então algo que vai desencadear uma série de mudanças históricas. Uma segunda transformação importante ela se deu com a Revolução Francesa, quando se estabeleceu então a ideia de que a soberania ela emerge do povo e não do governante, não do monarca. Isso foi outro salto qualitativo muito importante, porque inclusive as guerras napoleônicas expandiram esse princípio, expandiram a ideia do Código Civil, e a noção de que todo poder emana do povo foi um salto qualitativo significativo na identificação do que realmente representa um Estado. E aí nós temos uma terceira grande importância que dá exatamente em 1945 com a assinatura da Carta da ONU, que é o reconhecimento do direito à autodeterminação dos povos. Então nós temos uma trindade, que seria a noção de soberania, que vem de Westfália, em seguida a ideia de que o poder emerge do povo, de que o Estado representa o povo, e por último a noção de autodeterminação dos povos, que é um legado inclusive da Revolução Russa, porque esse foi um princípio
que foi muito caro aos revolucionários russos e que muitas vezes ele trouxe uma série de lutas de emancipação, inclusive todo o processo de descolonização da África e da Ásia. Então, a ONU, na sua fundação, ela tinha algumas dezenas de países. Hoje ela tem quase 200 de países. Isso significa que essa estrutura, ela evoluiu com o tempo e ela tem muito ainda a evoluir. E aqui nesse painel nós temos as chamadas metas do milênio, que são 17 objetivos que a ONU determinou para o desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é não pobreza, o segundo é fome zero, o terceiro é boa saúde e bem-estar, o quarto, educação de qualidade, o quinto, igualdade de gênero, o sexto, água limpa e direito ao saneamento básico, o sétimo seria energia limpa, o oitavo, trabalho decente e crescimento econômico, o nono, indústria de inovação e infraestrutura, o 10º, redução das desigualdades, o 11º, cidades sustentáveis e comunidades, o 12º, consumo responsável e produção, o 13º, ação climática, o 14º, a vida abaixo da água, o 15º, a vida na terra, o 16º, paz, justiça e instituições fortes, e o 17º, parcerias para o desenvolvimento dessas metas. Então são aqui as chamadas metas do milênio da Organização das Nações Unidas. E aqui ao fundo está a bandeira brasileira, o Brasil que tem a tradição de sempre abrir o discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece sempre na primavera do Hemisfério Sul, no outono do Hemisfério Norte. Então essa é uma data consagrada e o Brasil tem essa tradição de ser o país que desde Oswaldo Aranha abre a Assembleia Geral da ONU. E a Assembleia Geral da ONU é o órgão que reúne todos os Estados-membros. Lembrando que a ONU ela tem 194 Estados-membros e 2 estados têm uma condição especial, que é o Estado do Vaticano e o Estado da Palestina, que gozam de uma situação um pouco diferente do papel dos outros países que são membros. E lembrando que além deles há os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França, que são os países com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Portanto, países que têm poder de decisão muito maior do que os outros e que participam então desse concerto das Nações Unidas, que é muito importante. Nós não podemos negar que a ONU ela cumpre um papel necessário no planeta e que por mais que muitas vezes ela pareça ineficiente, é melhor uma ONU com problemas do que sem a ONU. Porque sem a ONU, quem ocuparia esse vazio? Talvez fosse a OTAN com suas armas, talvez fosse uma anarquia nas relações internacionais a se imperar, e a ONU ela põe um pouco de ordem nessa situação. Seria muito melhor que a ONU tivesse mais capacidade de interferir, de evitar os conflitos, não apenas dos países mais pobres, dos países menores, mas principalmente dos grandes, porque é muito fácil a ONU pedir para um país africano parar uma guerra e intervir e aplicar algum tipo de sanção. Agora, ela fazer isso com os Estados Unidos é outra história, porque quem mais infringe a Carta das Nações Unidas são os próprios Estados Unidos. Ironicamente, a ONU, que teve sua primeira conferência realizada em São Francisco e que tem a sua sede aqui em Nova York, ela é muitas vezes desrespeitada pelo próprio país que a cedia, que são os Estados Unidos.
encerramos este vídeo em frente à estátua de José Martí, o líder da independência cubana, que lutou pela libertação do seu país e que tem uma estátua aqui no Central Park, em Nova York. Então, curta, comente, compartilhe e ajude-nos a divulgar este conteúdo de qualidade para que possamos cada vez mais produzir novos conteúdos para você conhecer essas informações privilegiadas. Um abraço e até a próxima.